Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda em mais uma edição do Meeting Office, nessa nossa 7ª temporada, direto aqui do Work Lab da Cavalete, em comemoração também aos 10 anos da Office Connect. Eu sou o Gumar Carvalho, estou aqui ao lado do nosso valente Luiz Onaga, tudo bem? Tudo bem. Tudo ótimo. Bom dia. E o nosso convidado especial de hoje é o Álvaro Guilhermo, Olá. da Agência Mais Grupo. Isso, bom dia, obrigado Bom dia. pelo convite. Muito obrigado por ter aceitado o nosso Prazer estar aqui. Ao nosso convite de Obrigado. estar aqui. Álvaro, imaginando que alguém não te conheça, quem é o Álvaro? Bom, eu nasci no Uruguai, que foi muito bom como formação inicial. Eu tive a formação escolar lá, mais ou menos que seria o fundamental e médio aqui, né? E fazer o colegial na época aqui no Brasil. E eu acho que isso foi importante. Hoje eu percebo isso mais ainda. Montevideo, o Uruguai inteiro, mas principalmente Montevideo é uma cidade sem muros, né? Então você aprende a ideia de convivência com o outro de uma forma diferente, pertencimento da cidade, né? De você sair, caminhar, respeitar os limites e sem forçação, né? Quer dizer, aquela coisa que se transforma numa ideia coletiva de que realmente a gente pode viver com o outro, né? E cada um respeitando o seu espaço. Hoje, depois de 50 anos aqui no Brasil, eu vejo isso muito refletido, né? Você vê que o Uruguai é uma referência nesse sentido, um ritmo mais lento, respeito ao ser humano, e principalmente arquitetura e urbanismo, elas são muito pensadas nas pessoas. Então, acho que isso foi fundamental. Aí depois aqui eu estava ainda buscando o que eu ia estudar, fiz muita coisa de arte, desenho, que eu gostava, aí fiz design na Escola Pan-Americana, na época, porque era a única que falava em design, e no espanhol a gente tem muito claro a diferença dos nomes, né? Desenho e dibujo. Dibujo seria desenho e desenho seria design, porque o dono da Pan-Americana, o Henrique Lipski, ele é argentino, faleceu recentemente. Então ele trazia essa ideia. Eu era criança ainda, era menor de idade, e tive com minha mãe e tive a coincidência dele, mas outros professores estarem lá. Aí ele viu a gente soltar, que veio falar, ele era muito divertido, engraçado, e eu falei, putz, isso é legal. Então eu fiz o curso de design lá, era 3 anos, e ajudou muito. Depois a Pan-Americana mudou o formato em função do governo também, leis e tal. E aí depois eu fiz arquitetura e urbanismo. Lá mesmo? Não, eu fiz arquitetura e urbanismo aqui na Universidade de Guarulhos. Guarulhos. Isso. E também foi muito bom, os professores eram ótimos, e a convivência com vários professores, né? Tive a sorte de que eu morava aqui no Campo Belo, então conheci o Artigas, convivi ali, a casa do Rui, da Tomiotaki, que é do lado, né? Eu via todas as fases da casa, né? Os professores eram poucos na época, todos se conheciam e eles conseguiam que a gente visitasse as casas, né? Então, eu tive uma grande estímulo aí pela arquitetura e essa vida de que a arquitetura tinha uma presença diferente na cidade, né? Hoje você passa muito rápido aí, tem gente que nem vê a casa, nenhuma das duas, nem a do Artigas, nem a da Tomine, que são casas bonitas. Ao lado tem uma pizzaria, por exemplo, ao lado da casa da Tomine. Tem gente que para o carro para aguardar a pizza e não consegue perceber que existe uma casa diferente pela velocidade das pessoas, enfim. Então, basicamente foi isso.
E também tem casa que a gente não vê porque o muro é alto também, né? Sim, sim. Bem ao contrário do que é em Montevidéu. Exatamente. Se bem que a Casa Artigas ela não tem muro, nunca teve. Recentemente, numa reforma que fizeram pela vida da cidade, colocaram vidros. Então você ainda vê a casa, ela é perceptível. De fora, né? E o Artigas, quando desenhou a casa, ele já desenhou na parte de cima, ele tem uma área superior, apenas uma, que é o escritório dele, o estúdio dele. Então era comum você passar na rua ali e ver ele trabalhando, a luz iluminada, a biblioteca, o escritório, né, o estúdio dele, que era o interesse dele, que é a parte que é de cultura, conhecimento, os livros, eles fossem vistos por todos, né? Depois ele faz isso na FAUSP, o mesmo conceito, levanta a biblioteca. E a do Rui, até hoje, ela é visível. Não tem muro, mas é um muro recuado e a casa convida a entrar, sabe? Ela é perceptível que até porque o muro ele é posterior da segunda fase da casa, eram terrenos que foram anexados. Se não me engano, ela está aberta para visitas, Agora né? está aberta para visita, recentemente. Até pouco tempo atrás ainda estava. Até porque está tudo dela lá, né? É tudo dela. super acervo, super. Obra importante da última fase dela, né? É uma visita, todas as visitas à arquitetura modernista são importantes. Infelizmente as pessoas vão um pouco, o país não divulga. Você tem uma ideia, eu costumo viajar muito e às vezes com arquitetos para visitas técnicas, né? E já quando eu era estudante, a gente estudava a casa modernista aqui do Warszawski, que é na Rua Santa Cruz, ali perto do Colégio Arque, aí da estação Santa Cruz. E ela é de 1927, vai fazer agora 100 anos. Primeira casa modernista do país. Aí você lia o livro do Frampton, que era o único na época que existia de história da arquitetura, e ele citava a primeira casa modernista de Mies van der Rohe, em Brno, uma cidade que hoje seria a República Tcheca. Na época era outro país, era a Tchecoslováquia, era outra configuração geopolítica, né? E de 30. Eu falei, mas não pode ser, se aqui é 27, por que não é considerado? E havia muitas especulações do motivo dela não ser considerada. Para mim, essa aqui é a primeira. E da Rua Bahia também é dele, não é? É dele, sim, já foi escritório do Bataglese e tal, foi fantástico, eles reformaram aqui. Mas é posterior, essa daqui foi a primeira. Bom, o que eu queria te contar é o seguinte, eu fui em Brno com os arquitetos, o ingresso é de 160 euros para casa modernista. Nossa. Está maravilhoso. O aço impecável, o piso, é uma coisa assim, você tem que... É um passeio incrível. É como visitar um grande museu, a mesma coisa. Ir para Versalhes ou ir para a casa modernista. Estilos diferentes, mas considerado no mesmo patamar. E arquiteto paga 80. Então nós vamos como arquiteto pagou metade. Aqui ela é gratuita, está abandonada. O jardim, que é fantástico também, que era da esposa dele que desenhou, a minha Clabin, que eram os donos das chácaras ali. É incrível, um lugar, tanto que hoje é parque modernista, não é mais casa, porque consideram a área do jardim também. E as pessoas nem sabem que isso está ali. Pertinho é o Museu Lazar Segal, que é a casa dele também, né? Aí você tem a Casa de Vidro da Lina, aqui no Morumbi, da mesma situação, dependendo para sobreviver, fazer de tudo para sobreviver. Então, a arquitetura modernista brasileira ela é importante para o mundo. Esse autor que eu citei, o Frampton, ele recentemente, uns 8 anos atrás, mais ou menos, ele revisou o livro para relançar e admitiu que a casa do Warszawski era modernista.
A discussão era porque o Warshawski teve que fazer uma fachada mentirosa para a prefeitura, para poder ser aprovada, que a prefeitura não aprovava prefeitura. Uma casa modernista sem telha, sem beiras, né? Então ele fez uma casa com uma área lembrando uma casa paulistana antiga, de telha de barro e tal. Mais tarde ele tira tudo isso daí. Aí a gente entende que ele fez aquilo só para ser aprovado, que a intenção dele sempre foi ser uma casa modernista, né? Nossa memória no Brasil é um caso sério, né? Infelizmente. Infelizmente. Nós temos hoje, outro dia eu estava conversando com o Atier, que eles terminaram uma obra incrível ali no centro, né, que envolveu preservação do edifício e um novo uso corporativo para o prédio, né? E esse eu acho que é uma boa tendência. Esse é uma boa caminho. Sim, porque eu acho que o governo vai demorar muito. Diante de outras preocupações que tem, infelizmente o patrimônio arquitetônico ele não é pensado. Não há esse interesse. Então, quando empresas, né, corporativas, elas entendem de que o edifício também tem um valor e aí ele tenta adequar, aí eu acho que pode ser um caminho. E também acho que depende também dessas empresas que estão restaurando, não sei se chega até um processo de retrofit, mas de criar alguma estratégia de comunicação para quem passa no centro poder parar e entender o que é aquele prédio, a importância dele, né? Eu sempre me perco naquele miolinho, mas tem uma rua que sai ali na Praça da República, que é o primeiro edifício de concreto, de 2 ou 3 andares. Sim, o Ster. O Ster de 1936. O primeiro edifício em frente à República. É na Ipiranga mesmo. Na Ipiranga? Na Ipiranga, em frente à República mesmo, em frente à praça. Ali é o restaurante do Olivier, na parte de cima. Edifício Ster, 1936. Foi o primeiro edifício modernista. Não, e eu digo que foi o primeiro, digamos assim, de concreto armado, seria o primeiro grande edifício que chegando na República, eu não lembro qual que é. Sei que tem uma plaquinha, tem uma loja de calçados, aí tem uma plaquinha, assim, que ninguém percebe, né, falando que foi o primeiro edifício, o primeiro arranha-céu de São Paulo, com 3 andares, no máximo 4 andares. As pessoas passam, não tem a menor noção da importância daquilo. Sem referência nenhuma. Uma referência totalmente apagada, bem como no Martinelli, né? Você passa ali pela São Bento, ninguém percebe o que é que tem, né? É meio brasileiro. O Jaime Lerner, na verdade, não foi o Jaime Lerner, mas foi um grupo lá de Curitiba, nos anos 90, a gente ia muito, lembra, para Curitiba por causa do design. O Jaime Lerner é arquiteto, né? Ele trouxe muito o conceito de design de arquitetura. Eles criaram um negócio muito bom, que chama Linha Vermelha. Nas pedras de mosaico português do chão, eles foram fazendo um caminho vermelho, uma faixa vermelha, e de vez em quando ela cria um círculo, e aí se você para esse círculo, em frente tem um edifício, com alguma importância. É uma sinalização. É uma sinalização urbana no chão, não interfere em nada, simples, barato. Então você pode fazer um circuito caminhando pelo centro e conhecendo esses edifícios, né? E ali na Casa Artigas, por exemplo, tem tinha uma placa de tombamento, né, de bronze, foi roubada. Tem lá um postinho, ninguém sabe o que é. E em vários países, várias cidades, você tem essa sinalização. Às vezes até de quem morou, não necessariamente de quem construiu, né? Mas é cultural mesmo. Agora, pegando o gancho dessas empresas que estão investindo no centro, queria que você falasse um pouquinho que você diz que arquitetura é branding, né? Uma iniciativa como essa de empresas, né, de levarem um corporativo para o centro, de preservarem, é uma ação de branding fantástica, né? Na verdade, assim, o que eu quis dizer, principalmente no luxo, né, é que
a maior estratégia de brand é a arquitetura, né? Ela é muito rápida, ela comunica, é perceptível, ela permanece sempre ali, então tem uma presença, né? Então você explicar para as pessoas, ou seja, qual é a tua história, muitas vezes pela arquitetura muito mais fácil, né? Lógico que a preservação também faz parte, mas nem sempre por exemplo, no caso das marcas de luxo, elas estão exatamente buscando o contrário, né? Que essa mudança que teve de um luxo muito associado ao que era Versalhes, né? Porque você vê, o luxo sempre usou arquitetura interiores como comunicação. Você tem, o maior exemplo, obviamente, foi Versalhes, né? Com Luís XIV e Luís XV, né? Eles criaram todo esse conceito de luxo, de brilho que a gente tem até hoje, focado na arquitetura, interiores e moda. E foi muito além apenas do luxo, de uma identidade cultural da própria França, né? Que acabou adotando também esses conceitos, né? E não é difícil, eu sempre comento, o luxo é um desejo, as pessoas, você vê até países comunistas, famílias que pertencem ao governo comunista utilizando marcas de luxo, veículos de luxo, né? Ele é um desejo, mesmo que a pessoa não consiga adquirir, fica na ideia de tentar chegar lá, então ele promove andar, caminhar, se desenvolver, né? Esse conceito do luxo de Versalhes, ele vem mudando já há uns 30 anos, pelo menos. Mas está aí ainda, né? Você vai num home center e você encontra um espelho pequeno, com moldura dourada, rococó, lembrando Versalhes, bisotado, no home center. A pessoa... mesmo ainda que tá não pegada tenha isso, né? poder aquisitivo, ela está ainda ligada a esse conceito de luxo. E ele tem mudado muito. E então as marcas de luxo têm procurado investir em arquitetura para rapidamente tentar explicar que a coisa mudou. Então, por exemplo, a Louis Vuitton é isso. Você vai na Champs-Élysées, eles mantêm aquela arquitetura tradicional, né? De um estilo que ainda remete a esse de Versalhes, super preservado, o edifício está impecável. Então tem essa coisa da história, de preservar tudo mais. Mas não é mais a pegada da Louis Vuitton, é outra. Então, porque atende esse novo mercado, que é uma nova forma de viver, que estas pessoas que têm muito poder aquisitivo, estão escolhendo. E aí, então, eles começam a tentar explicar isso através da arquitetura, né? A Fundação Louis Vuitton fica num parque, já começa por aí. Você sai da rua de comércio e vai para um parque. A escolha do parque tem tudo a ver com esse momento de biofilia, de você respeitar a natureza, conviver de perto com a natureza. Frank Gehry, que é o arquiteto que desenvolveu, ele não fez um projeto autoral como o Museu de Bilbao, por exemplo. Ele acabou desenhando um navio atracado no pier. Para você entrar, tem uma grande passarela com um espelho d'água que representa isso, né? Isso no parque? No parque, que é a Fundação Louis Vuitton. É maravilhoso o projeto. E todo o edifício em vidro, lembrando velas. Porque a origem da Louis Vuitton foi essa. Eram malas, que eram caixotes transportados nos navios. E, historicamente, viviam caindo na água. E a Louis Vuitton, aquela que flutuava mais, que mostrava que tinha qualidade, que a água não conseguia entrar dentro do baú. E isso vai associando a ideia de que era um produto de qualidade. Realmente era o couro muito bem trabalhado, e isso deu uma identidade para a marca que é o que ela é hoje. Automaticamente, o projeto de
no Japão, tanto em Osaka quanto outros, já são consequência disso. O último edifício ele representa o mar, está até além do navio. É um showroom? É um edifício onde desenvolveram um vidro especial, todo ondulado, todo quebrado, que representa o mar. E quando você entra na loja, a loja parece que você está no fundo do mar, ou seja, luminárias que representam a vida marinha, né, do submerso. Então, com isso, ela vai reforçando a sua história, contando a sua história, mas com uma coisa nova, né? Você coloca as duas, uma do lado do outro, e percebe-se a diferença, né? Então, as pessoas, aos poucos, estão começando a entender. Não é só a Louis Vuitton, né? Todas elas têm feito isso. A Dior, por exemplo, o de Osaka, o de Seul, da Dior, é um projeto incrível em termos de arquitetura. Ela, inclusive, desenvolvida quase que industrialmente. São painéis que compõem um edifício através de painéis prontos, né, que já vieram desenvolvidos fora do local, que é interessante também em termos de arquitetura. A Prada também tem mudado muito, né? Sim, toda a Prada, eu acho que a parte interna, inclusive da Prada, sempre foi Preservada. Inovadora em tudo. Né? Inovadora. Foi a primeira a colocar espelhos inteligentes, sistemas de iluminação diferentes, né? Elas têm sempre visado isso, né? E também os estúdios, escritórios deles são interessantes. Da Chanel, por exemplo, agora ela fez um edifício de criatividade coletiva que é muito interessante, tanto o edifício com a arquitetura quanto os interiores do edifício, a forma que as pessoas estão trabalhando, como você tem uma leitura aberta do que acontece ali dentro, né? E de onde essas marcas se inspiram para criar uma identidade própria? Eu acho que é na história mesmo, que na a história. maioria quando esta situação que nós estamos vivendo hoje de globalizada, né, que a princípio parecia muito bom, ela foi nos colocando num mundo muito igual, né? Você sai daqui, vai para qualquer cidade e ela é a mesma coisa, entendeu? Tudo padrão, né? Padrão. E muitos, sim, turismo tem procurado, inclusive, às vezes ficar em lugares onde é tudo parecido para garantir uma vida mais estável. Por exemplo, eu vou para ficar em Barcelona perto das redes de fast food, porque aí eu sei que meu filho come aquele sanduichinho, não sei o quê. E no fim você acaba visitando o mesmo que você visitou aqui, porque são tudo igual, todas as marcas, a arquitetura é a mesma coisa. E quem tem um pouco mais de conhecimento, não, ele vai na busca de uma cultura diferente, compreender as culturas locais. Então, eu acho que todas as empresas, as marcas, os países, as cidades, né, têm procurado cada vez mais transmitir a sua identidade, mostrar que nós somos realmente diferentes, né? E a arquitetura é um caminho bom para isso. E o que você vê no Brasil de luxo? Isso. De luxo no Brasil, eu acho que ela está muito ligada à natureza, porque o luxo é raridade, exclusividade, é tudo que falta. Aqui no Brasil tudo é abundante. E o que falta é dinheiro. Então as pessoas se ligam com a ideia de que luxo é ter dinheiro. É normal isso, porque é assim que funciona. A ideia de que o luxo é caro não é pelo preço. Tanto que a palavra caro não tem a ver com preço, mas a gente faz a relação exatamente por esse problema de que a gente associa tudo ao que falta, que é dinheiro. Custo não valor. Meus custo caros, e não valor. Isso, exatamente, é valor.
Meus caros amigos, né, quando você fala, não é que você comprou alguém porque vale muito dinheiro, é o caro nesse sentido de que você tem uma estima, de que você dá um valor especial para ele, né? E então, por exemplo, na área de hotelaria, alguns já descobriram isso. Então, nós temos bons hotéis de luxo pelo Brasil, onde exploram a identidade local, a natureza local. O Quenoa, por exemplo, em Alagoas, né? Na Barra de São Miguel, cujo nome do arquiteto agora ele vai, meu amigo, depois eu vou lembrar. Ele faz uma É novo esse arquitetura. hotel que você está falando ou antigo? Tem, acho que uns 10 anos, mais ou menos. Então não é do Cláudio Bernardes, não. Não. É de lá, é o arquiteto alagoano, muito bom, e o projeto é muito bom. Ele utilizou a tecnologia construtiva dos nativos ali da região. Então é muita areia com restos de conchas do mar, que tem muito ali, né, por causa dos recifes, né? E o luxo ali está em aproveitar essa vista que esse mar oferece, que é único, né? Com as cores das águas de Alagoas, que é fantástico. Então, Alagoas tem também empreendimentos de loteamentos de alto padrão igual. Na região aí do centro-oeste, muito, né? Principalmente regiões próximas às águas, né? Que é uma raridade cada vez mais, águas boas, puras, transparentes, né? Como Bonito, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, né? Enfim, então a relação com a natureza é uma coisa característica que o Brasil pode explorar bastante e trabalhar bastante. E coisa mais ligada também a povos originários, a coisas mais ancestrais, né, que precedem o Brasil, né, e que também é luxo. Então você tem hoje alguns passeios de barco de luxo pelo Amazonas, entrando mesmo em comunidades, né. Isso eu acho que é o que está explorando de melhor. Quer dizer, no caso aqui do Brasil, são alternativas que não são caras, digamos assim, né, mas que têm um efeito muito, muito grande. É o luxo silencioso, digamos assim. Isso, esse luxo silencioso é esse. Você vai para um hotel desse, como eu falei, e as fotos que as pessoas vão guardar são do pôr do sol, do mar, né? Não é do logotipo do hotel, na toalhinha, tapete, né? No tapete, enfim, no puxador. A pessoa não está se hospedando pela marca do hotel, né? A princípio, mas ela sabe também que essa marca escolheu esse lugar por alguma coisa, então essa marca dá essa segurança, mas não disposição da marca. Então, nesse sentido, esse silencioso eu não sei ainda se seria o termo correto, mas é o que a gente tem usado. Eu falo muito do luxo contemporâneo, novo luxo. Quando a gente estuda isso na universidade, já faz 20 anos, a gente não sabia o que seria, mas a gente já sabia que estava mudando. Então, nós começamos a chamar de novo luxo, né, ou luxo contemporâneo, até achar uma definição. Aí veio essa do quiet, que é de fora, e traduzimos como silencioso. E sim, porque grita menos, ele se expõe menos, tal, mas não é apenas isso, não. Ele tem outras características também. Tá. Geralmente nas tuas palestras o público é arquiteto? Não. Ultimamente, esses 2 últimos anos foi. Porque foi muito focado em grupos que organizaram que eram arquitetos. Então eu fiz aqui um em São Paulo e um no ABC, que o grupo era arquiteto. Mas a maioria não. O que tem que a maioria é mulher. Então eu não sei se está muito ligado também que a vida atual as mulheres estão estudando mais, né? Pode ser, ou elas se interessam mais por estudar, pelo menos, mas também eu acho que tem um pouco a ver com esse mercado, o mercado que aos poucos a mulher está assumindo mais a frente
das empresas onde elas estão trabalhando. O mercado imobiliário é um que participa muito das palestras, e o mercado ligado a essa parte que eles chamam beauty, que é da beleza, não apenas de clínico, né, de estética, clínicas de estética e tal, mas também de produtos de beleza, né, que vai até adereços pessoais. São os mercados que mais participam. Geralmente, o que os arquitetos demandam nas tuas palestras? Olha, eles gostam muito e chamam muito para a de tendências, né? A macro tendência, principalmente, são os que e quem está querendo ingressar nesse mercado de luxo, né? Que como todos os mercados de arquitetura virou, o corporativo foi o primeiro, né? Porque o corporativo é preço, né? O preço acaba definindo coisas, né? A verba, né? Isso, e antigamente, inclusive, era via compras, né? Era um departamento de compra que não está nem olhando o produto, que está comprando, né? só está vendo o preço do que está comprando. Está vendo o preço, eram planilhas e as licitações de governo, então são preços e não se olha nada, né? Quer dizer, vai lá num pregão eletrônico e pronto, que é um erro fatal, né? Porque Nivelado por baixo, né? Nivelar por baixo e às vezes com prejuízo, porque uma cadeira pode causar um problema de saúde, iluminação, enfim, a gente já sabe tudo isso. Então, esse eu acho que é um problema que os arquitetos deveriam lidar mais e não têm lidado. Então, o mercado corporativo sempre foi preço, só que agora é o residencial, né? Então, os arquitetos precisam se reposicionar, e aí eles procuram de imediato, que eles pensam assim: vamos atuar no mercado de luxo, que eu prefiro fazer uma casa maior do que 10 pequenas, né? E só que esse reposicionamento nem sempre é fácil e não tem espaço para todos, muitos arquitetos se formando, né? Nós vamos ter já estamos vivendo, né, um choque muito forte, vai ser maior nos próximos 5 anos, vai ser violento. Assim como 10 anos atrás a gente falava que nós estávamos com uma crise de mão de obra e que a gente ia entrar numa situação pior, que é o que nós estamos vivendo hoje, que é um colapso. Já passou a crise, agora é um colapso. E não tem alternativa nenhuma. Ninguém apresentou nada novo que fala assim: ó, tem como superar isto, né? É só você andar e ver a quantidade de edifícios sendo construídos e há poucas pessoas trabalhando dentro dele. É verdade. Parece que estão abandonados, né? Estão atrás de pessoas, né, para trabalhar. E na parte intelectual da formação, principalmente em nível superior, tecnológico também, mas a parte tecnólogos são cursos também de nível superior, mas são mais curtos. 2 anos, 3 anos no máximo. Nesses ainda tinha um grupo maior, mas já está começando a ter raridade. E nós temos na arquitetura os grupos que saíram agora da pandemia, né? Então, porque entraram em 2020, na pandemia, levaram 5 anos, se formaram agora, o ano passado, passaram 2 anos estudando online. A arquitetura é nível de terreno, sentir o vento, o sol, né? Então, o presencial é fundamental. E não precisa saber fazer a cotação, né, cotas de nível, né? Mas ir num terreno, conseguir analisar isso é importante. Isso não ocorreu. E isso também fez que as escolas tivessem que encontrar soluções, né, durante 3 anos para continuar dando aula. E essa formação hoje a gente começa a sentir agora esse pessoal entrando. E mesmo quem está ainda, que está se formando, pegou parte disso, né? Então, as melhores escolas, ok, elas sempre são boas, mas são pouca gente, né? Nós estamos falando aí mais de 60 mil arquitetos no estado de São Paulo. Mais de 60 mil em São Paulo? Em São Paulo. É um número assustador, né?
O Álvaro, você estava falando de arquitetura regional, regionalizada. Você foi ver a Bienal de Fui, Arquitetura? Que fui. me diz? Quais são A as daqui você está impressões? falando? É, Sim. daqui de São Paulo. Este ano eu fui na Bienal de Veneza. Você foi de Veneza Que também. para mim é a melhor do mundo, né? Uhum. E assim, é incrível. Como sempre, desde a curadoria, a escolha, você vê que a escolha da temática, né, foi muito criativa e muito à frente, que é um jogo de palavras que eles fizeram. É uma Bienal, assim, realmente para as pessoas refletirem. E estive ontem, inclusive, num talk na Bienal de Arquitetura Brasileira, que é uma Bienal nova. Isso. Foi a primeira. A primeira, isso. Eles tiveram o interesse de atender o que eles chamaram de biomas, tentar mostrar uma regionalidade, né? Uhum. Havia coisa interessante, como a arquiteta que me convidou, que é a Débora Nazaré, do Mato Grosso do Sul, e que trouxe aí uma leitura do regional, e outras regiões que estavam também bem atendidas. Uhum. Mas a proposta em si, a não ser algumas que estavam fora, né, do edifício, esse edifício é um edifício importante também, e tinha instalações dentro e fora do edifício. As de fora teve coisa interessante. O estúdio Super Limão fez uma estrutura com impressora 3D. Ela foi toda feita através de uma impressora 3D. Então a impressora ficou criando módulos, ou seja, aquela instalação, né, que lembra um stand, né, ele agora é remontado, é só soltar e levar, né. Eu achei que, mais do que o resultado estético, apesar que também era interessante, e do propósito que ele estava apresentando internamente, foi ele trazer essa discussão sobre o uso de um equipamento para construir uma coisa de boas dimensões, né? Exatamente nesse momento que falta pessoas para fazer isso, né? Então, eu acho que isso foi uma boa reflexão. Me lembro do Palácio de Cristal da França, né, que foi por uma exposição, né, no início do século XX, talvez, que foi até o jardineiro real que criou o Palácio de Cristal, arquitetura com ferro, se não me engano, que ele montava e depois ele teve que desmontar para montar num outro lugar também. Uma coisa sensacional, de pensar isso há tanto tempo. Essa ideia, né, tem muito a ver com essa época e com que ainda tem esses resquícios do industrial. A gente reclama tanto da área industrial, mas você vê, do jeito que eles fizeram, pode ser a solução mesmo para algumas coisas. E como é que você vê a tecnologia na arquitetura agora? Pegando como gancho esse exemplo. Não, o que eu acho assim, tem esse termo do wellness aí, de até certificações que você tem hoje de qualidades de saúde, de health e tal, que tem bastante. Eu acho que tem trazido uma qualificação desde materiais até produtos, né? Eu acho que isso tem melhorado muito. O uso das iluminações de uma forma mais correta, e enfim. Então, eu acho que o mercado está bem atendido para isso, sempre está bem atendido. Eu vejo no Brasil, em relação a outros escritórios que eu visito, ainda falta essa coisa de laboratório. Vários escritórios que eu visitei fora do país, eu passei aí uns 10 anos só fazendo esse tipo de pesquisa, eles têm a coisa do laboratório dentro do escritório como um princípio mesmo, não como uma consequência. Princípio, começa por aí, né? O que eu mais gosto de citar sempre é o MVRDV, que é da Holanda,
que até blocos de vidro desenvolveu, né, para construir toda uma fachada. Então, o último museu, recentemente, que eles fizeram em Rotterdam, desenvolveram um revestimento de fachada com espelhado, né, com um sistema novo. Então, eles estão sempre criando coisas novas. Isso aqui falta muito para os escritórios. Acho que tem a ver com essa questão do... Você falou da Superlimão, dentro do escritório Superlimão tem uma pequena marcenaria, uma serralheria, é bem interessante. Isso, essa coisa do laboratório, ensaios, né? Eu acho que é importante. E depois estar antenado a coisas que estão acontecendo em termos de inovações e patentes que às vezes pode parecer não diretamente de uso para a arquitetura, mas que ela pode ter esse vínculo se você souber acompanhar, né? Eu gosto de uma arquiteta chamada Neri Oxman, ela é do MIT, ela cuida do laboratório de arquitetura do MIT e ela só tem desenvolvido coisa nova a partir da BIA, da bio, de uma forma geral. Por exemplo, estudando o bicho da seda, desenvolveu material, estudando folhas, desenvolveu brises para arquitetura. Né? Então, esse tipo de coisa laboratorial, ela é importante para o futuro, né? Poder desenhar coisas diferentes que outros não têm. Né? Isso eu acho que falta um pouco. E aquilo que a gente falou da Sony, por exemplo, dos objetos com vida autônoma, né? E esse a Sony tem muitas patentes que já estão, algumas não estão aprovadas, como a lente que capta imagens. Ela tem um comitê mundial de bioética que nem sempre permite aprovar todas as patentes. Essa é uma patente que já está desenvolvida pela Sony, ela tem direito a essas patentes, mas ela ainda não pode colocar no mercado. Há uma discussão ética sobre isso. Mas esses objetos autônomos, né, que utilizam inteligência artificial, ele já está liberado. Também não estava e foi liberado pouco tempo atrás. Já foi apresentado há mais, eu não lembro agora, mas já deve fazer, acho que foi 2018, 2019, por aí, que ela apresentou esses objetos. Então, os interiores terão uma vida autônoma definido pela afinidade que eles vão ter com quem utiliza aquele ambiente. Eu acredito que a área corporativa vai ser a primeira. Os escritórios vão ser a primeira. Então, ela vai poder começar a entender o que nós estamos fazendo e, em função disso, tomar decisões, apagar aquelas luzes, ou em vez de ter que estar transportando esses pedestais, as próprias luzes vão se mexer de forma a se adaptar. E isso já está ocorrendo. Objetos que te acompanham. Né? Até você brinca com a sua Border Collie, né? Isso, exatamente. Porque a minha cachorrinha... E o primeiro produto que a Sony lançou foi um cachorrinho. Chama Aibo. Artificial Inteligência Robótica. E era um cachorrinho que foi por esse objeto que eles foram estudando a inteligência artificial. Tem mais de 20 anos esse cachorrinho. E a Sony vendia para laboratórios, principalmente de universidades, e quando ele, teoricamente, morria, ou seja, quando por algum motivo o cachorrinho não se movimentava mais, você devolvia para a Sony, e a Sony mandava outro. Com isso, a Sony estudava o que aquele chip tinha capturado e comandos, coisa que ele tinha decidido por conta. Ele que decidiu, não foi alguém que mandou ir para cá, mandou ir para lá. E na minha casa, assim, eu ando, a minha cachorrinha vai atrás, né? Ela vai te pastoreando, né? Ela no border faz isso. Vai pastoreando e vai cuidando que ninguém se aproxime. E os objetos vão ser assim. Eu fiz a experiência lá, né, desde
os anos 80, vou para Milão, né? Da revista Design Interiores, né? O pessoal falava, ó, leva o cartão que vai te ajudar, e realmente me ajudava. Eu com o cartãozinho da Design Interiores, até hoje tem empresa que me entende como sendo um correspondente. Na época da Délia Borges Isso, e da do Délia. Júlio Moreno. Isso. Júlio Moreno, eu até falei na época eu comentei com a Délia, ela estava começando, 88, acho que foi. Eu falei, eu estava indo para a feira de Milão, e ela falou, leva um cartão que acho que pode te ajudar. E foi mesmo, ela ajudou muito. Então, quando a Sony fez a experiência, ela convidou alguns jornalistas, correspondentes, e eu fui nessa experiência. E realmente é assustador, porque é uma coisa para repensar, de fato, né? Você ter um objeto que te acompanha pela casa, porque ele entende que ele tem que te acompanhar, né? O de iluminação, ele ainda está muito fixo, mas eu imagino que ele está fixo pela forma que eles precisam demonstrar para nós como será o futuro. Mas e não é sensorial no sentido como hoje você ter um sensor de presença, não é isso. Ele, por exemplo, o fato de eu fazer isso e ficar olhando para lá, ele pode acender aquela lâmpada lá, sem eu ter me mexido, entendeu? Então não é um sensor de presença, é diferente. Estamos falando de uma inteligência que decide, por algum motivo, acender aquilo lá. E eu não a comandei para isso. Por isso que eles chamaram disso afinidade, né? E autonomia. Eles têm autonomia para decidir em relação à afinidade que ele gera com as pessoas, entendeu? E é dessa forma que você enxerga a próxima etapa do ambiente de trabalho, o futuro do ambiente de trabalho? Acho que os ambientes, principalmente que tem muitas pessoas, né, corporativo, universidades, academias, né, que tem muitas pessoas, e que às vezes você precisa ter comandos, né, para verificar se está limpo, abrir e fechar coisas, ventilação, iluminação, que são acústica. rotinas, isso, que são rotinas. Eu acho que isso vai realmente migrar para uma inteligência. A gente está chegando no final, mas eu como eu fui criado no mundo de revista impressa, né, eu sou um revisteiro, 20 anos fazendo revista. Você está lançando uma revista impressa? Isso, nós lançamos. Que loucura é essa? A gente, primeiro, esse cansaço digital, né, que está todo mundo, né, e que é próprio nosso, né, sobra muito para as empresas, né, esse burnout, né, as pessoas acabam culpando a empresa e não é verdade. É só estudar, ir profundamente no que significa esse estresse para perceber que não. O excesso, né? Porque antigamente você serrava a madeira e chegava em casa com o ombro dolorido, de um esforço repetitivo, uma lesão de esforço repetitivo que chamava. Só que quando você chegava em casa, você não ia serrar madeira. Você ia descansar o braço, descansar o corpo, né? Hoje você está no corporativo com uma tela na frente e você sai daí e continua com a tela. Então, esse continuar que é o maior problema. Deveria abandonar. E muitas pessoas têm buscado largar as telas. É uma tendência grande. Se enxerga dessa maneira. Que enxerga dessa maneira. O grupo tem um grupo que a gente chama Mais 50 Mais, que é 50 mais são todas as pessoas que têm mais de 50 anos. Essas preferem a leitura em papel. Sem dúvida. E com uma tipografia um pouco maior, com um espacejamento maior também, ou seja, com áreas de leitura mais lenta. E tem o grupo Mais 50, que é muito interessante, estão dando pouca atenção. E que é hoje acima de 35, 36 anos, geralmente em torno de 40, que já percebeu. Minha geração, a gente não imaginava que poderia chegar a viver 100 anos, né?
Mas esta geração, sim, eles sabem da longevidade e que essa longevidade e essa longevidade depende dele começar agora. Então, esse grupo que sabe que pode viver mais 50, daí o mais 50, ele começa agora. Então, ele se educar. A se educar, mudar o estilo de vida, a forma de viver, alimentação, passear, enfim, tudo isso. E uma delas é largar as telas. As telas. O estresse. Eu percebo, assim, em algumas pesquisas que eu vejo, a necessidade de quem ainda está no mundo digital de ter conteúdo com mais contexto, com mais explicação, mesmo que o texto seja mais longo, né? Para não ficar sobrecarregado de tanta informação, então buscar ter mais contexto. E o legal da revista impressa, tem um teórico da comunicação chamado Harry Pross, que ele diz que, ele fala uma frase que eu acho maravilhosa, que é o tempo lento da leitura, né? Isso. Que assim, ela te obriga a você estar ali. Sim. Né? Tem outros sentidos, né? Além da visão, Sim. tem o toque, Sim. né? Manejar, folhear, então isso cria uma outra experiência também. Sim, né? exatamente. E do que trata a revista? O nome inspira e a ideia é exatamente isso, a gente trazer todo esse sistema que, como você estava comentando, que a pessoa pode até se aprofundar, não necessariamente a revista, porque não é um livro, né, mas a partir daquilo inspirar ele a continuar uma leitura mais profunda. Então, nós temos sempre uma matéria sobre slow life, uma vida mais lenta, coisas que podem ajudar, principalmente slow design foi o primeiro, né? Como que os objetos nos fazem, esse tipo de objeto, por exemplo, até pelo próprio tecido e o desenho dele mais arredondado, já faz você sentar e desacelerar, entendeu? Você é diferente. E, dependendo do desenho, você consegue isso. Vamos mostrar sempre umas bibliotecas. A primeira, eu mostrei a biblioteca da Zaha Hadid em Viena, é assim, um projeto incrível. O mundo está investindo muito em bibliotecas, no papel de novo, então é uma das coisas que a gente está mostrando. Como esse grupo quer viver mais 50, também na área da saúde, da beleza, o que pode, estética, nutrição, o que pode, o que tem de novo, diferente, que pode utilizar no seu dia a dia, né? Então a ideia é essa, e é uma revista que traz o conceito original das redes sociais. Parece que rede social é digital, e não é. O digital, o primeiro foi o Orkut, e copiou as redes sociais, né? Vidas, né? Das pessoas em vida. E então ela é uma revista compartilhada, ou seja, nós temos colaboradores, e cada colaborador distribui para seu grupo. Interessante. E com isso, o que eu penso, o grupo do outro colaborador vai conseguir ter a leitura minha e vamos ampliando assim esse grupo, essa ideia original. Interessante. Bom, eu particularmente não queria terminar sem fazer uma pergunta para você, não sei se o Anaga vai concordar. O que é que vai ser, a partir de agora, ser arquiteto? Eu acho que ele já é, inclusive há alguns anos, ele é um curador, é um cara que tem que saber escolher bem, não falta materiais, não falta informação, opções. Em qualquer lugar, qualquer um encontra, e vários de inteligência artificial conseguem compor e fazer projetos. Mas aquele cara que consegue criar uma narrativa, uma história de por que aquela escolha, né? Por que ele escolheu esse piso com esse desenho e não o outro, isso tem muito a ver com o arquiteto. Então, cada vez mais ele é um cara que precisa ter um nível cultural muito alto. Você pode ver que ao longo da história sempre foi assim. Os bons arquitetos, eles têm conteúdo, estudam constantemente, eles estão muito mais focados na profundidade do conhecimento do que conhecer tudo. Ninguém mais consegue conhecer tudo. Vocês estiveram na feira agora de revestimento, você viu. A quantidade de revestimento que existe é impossível, nem as empresas conseguem
Conhecer tudo que todas está as lá. opções que Sem tem. dúvida. Então, esse sistema, e se você entrar nos escritórios maiores do mundo, você vai ver, todos eles têm princípio filosófico colaborativo. Ou seja, o arquiteto é um cara que começa a ter parcerias e em colaboração com as empresas ele consegue definir o que é melhor. Então ele vai ter uma boa parceria com a empresa de tapete, vai ter uma boa parceria com a empresa de mobiliário, de forma de que juntos eles vão conseguir decidir o melhor projeto. Isso a inteligência artificial ela não faz, nem fará. Os maiores estudiosos sempre falaram isso, pode ver. Essa parte de criar essa narrativa é isso que vai pertencer ao arquiteto. Tá ótimo. Álvaro, muito obrigado. Muito obrigado, É um Álvaro. prazer, Excelente mais papo. uma vez. Obrigado, Onaga. Obrigado. E obrigado a você que nos assistiu. Se você não faz parte do nosso canal no YouTube, aproveite agora, faça sua inscrição para assistir outros bate-papos aqui no Meeting Office. Até mais.